Tudo bom? Pois então, começando aí mais essa aula, nós vamos falar hoje sobre alimentos inflamatórios, né? O que você come pode diminuir sua imunidade, e já que a gente está nessa época de imunidade, a imunidade está em alta, nas outras aulas a gente explicou por que a gente vai pegar o Covid-19 de qualquer forma. Eu mostrei os estudos mais recentes para vocês, mostramos como o zinco vai ajudar nesse processo. Então, fica aquela deixa, todo mundo vai pegar o Covid. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar a nossa imunidade, porque aí, nesse caso, ele não se agrava. Isso também foi mostrado por algumas reviews na aula passada. Quem não assistiu às lives passadas, corre lá, dá tempo de assistir. Vai atrás desse conhecimento, porque está lá, está tudo disponível. A gente fala, quando eu estou mostrando aqui as coisas para vocês, estou tendo o maior cuidado para que isso não esteja saindo da minha boca, mas da boca de grandes estudiosos. A gente está se baseando sempre em review. E explicando para quem está chegando agora o que é uma review. A review é o topo da ciência moderna. Então, assim, o cara que vai fazer uma review, ele simplesmente pega todos os estudos conhecidos sobre aquele tema, faz uma grande análise, um trabalho matemático belíssimo, e diz o que presta, o que não presta, o que pode ser que preste, o que pode ser que não preste, o que vai precisar de mais estudos, mais aprofundamento. Então, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é com review. Não tem como uma pessoa dizer que a gente está fazendo uma coisa, que está falando uma coisa da nossa boca. Impossível. Isso aqui é tudo baseado nos estudos mais sérios que existem na ciência hoje. Então, vamos lá. Falar sobre alimentos inflamatórios, tá certo? Os objetivos, a gente vai fazer completamente diferente hoje. Eu já dei aulas sobre alimentos inflamatórios em vários locais, para muita gente, e hoje a gente vai fazer diferente, baseado nas dúvidas que essas pessoas têm. Então, eu vou começar dizendo como fazer corretamente, porque chegava, às vezes, no final das palestras, as pessoas estavam um pouco assim assustadas. Meu objetivo não é assustar ninguém, mas conscientizar as pessoas. E aí as pessoas começavam a perguntar: Raul, mas então o que pode comer? E a gente vai começar por esse ponto hoje. Depois a gente vai mostrar provas científicas da alimentação versus imunidade e vai mostrar como você pode ter o poder sobre a sua saúde. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários do YouTube para ver se está tudo ok. Do YouTube? É uma coisa que eu vou ter que ver, não sei como é que desabilita, mas eu vou ter que ver isso aí. Mas está tudo bem, né? O áudio está ok, está tudo bem com o áudio, então a gente vai seguir com a palestra. E aí a gente vai começar mostrando isso aqui. Pessoal, como fazer corretamente. Olha, esse estudo é um dos estudos mais belos que eu já vi na minha vida. Esse, na verdade, não é um estudo. Esse PURI, como ficou conhecido em inglês, ou PURI, ele é um estudo prospectivo de corte em zona rural e zona urbana, tá certo? Ou seja, o que é isso? Ele está dizendo aqui, ó, lá em cima, para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar o mouse, bem aqui, ó, 18 países. Ele foi feito em 18 países. A amostra, para quem tem dúvida da amostra, olha só, me disse se é uma amostra boa ou se é uma amostra pequena. 135.335 pessoas, que variavam de 35 a 70 anos, foi feita em 5 continentes, 613 cidades, ou seja, ele é um estudo de longe, um dos estudos mais indiscutíveis que existe. E o que ele está falando aqui? Na verdade, isso é um conjunto de estudos, são 64 ou 67 estudos, depende. Tem alguns estudos só para explicar o PURI, só para explicar o que é que eles fizeram. Pra vocês terem ideia de como é complexo. E a minha função aqui é trazer isso para vocês. É a mais pura ciência, a mais pura verdade eu estou trazendo aqui para vocês. Olha só, frutas, vegetais e legumes intactos na doença cardiovascular e nas mortes. Como é que vai ser a influência? O que esse estudo mostrou? Falando sobre frutas, vegetais e legumes intactos. Já eu explico o que são legumes intactos. Olha só, ele reduziu o risco de mortalidade total, ou seja, as pessoas que comiam, e já a gente vai falar da quantidade, vamos falar de mais algumas coisas.
ele simplesmente disse que as pessoas, quando comem mais frutas, legumes, verduras intactas, vamos falar o que é isso, simplesmente diminui o risco de vida, as pessoas morrem menos. Simplesmente diminui o risco de doença cardiovascular grave, principalmente infarto. As pessoas morrem menos de infarto. E reduz o risco de acidente vascular cerebral, que é o AVC, popular AVC, ou seja, o popular derrame. Pessoal, quem quer morrer menos, quem quer ter uma saúde cardiovascular, ou seja, quem quer ter uma probabilidade menor de infarto, são probabilidades grandes, de quase 40% menos. Quem quer ter menos acidente vascular, quem quer não sofrer de derrame aí na vida, presta atenção aí no que a gente vai falar agora. Olha só, eles explicaram que as pessoas que comem mais frutas e legumes intactos que possuem antioxidantes e polifenóis, como, por exemplo, vitamina C, vitamina E e carotenoides, vão impedir a oxidação de gordura nas paredes dos vasos, ou seja, as pessoas vão acumular menos gordura nos vasos, vai baixar a pressão arterial, para quem aí tem PA, a pressão arterial é alta, elevada, e simplesmente vai melhorar a função do tecido do vaso, ou seja, o vaso ele fica mais saudável, com que ela pareça mais saudável. A gente já mostrou na aula passada que algumas coisas vão melhorar o trofismo, ou seja, vão deixar as células do pulmão mais bonitas. Aqui do mesmo jeito, vai deixar a pessoa bonita por dentro. E aí, o que mais que foi concluído, isso tudo daquele estudo, é muita coisa, estou tentando botar aqui um resumo. Simplesmente, as frutas, os vegetais, eles são boas fontes de potássio e de magnésio, e aí vão reduzir a resposta do hormônio, que é um dos principais hormônios da obesidade, da pessoa ficar gorda, é um dos principais hormônios na doença. Esse hormônio é horrível, chamado insulina. Ela é um hormônio normal que a gente produz, todo mundo produz, mas a gente tem que evitar muitos picos de insulina durante o dia. E esse estudo e um outro que eu vou mostrar já já, eles disseram que quem consome essa quantidade aí de frutas e legumes vai reduzir a insulina e assim vai diminuir o colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL. Simplesmente esse colesterol é o Low Density Lipoprotein, que é uma proteína de baixa densidade, ela se segura nas paredes dos vasos e vai provocar infarto. Ele vai fechando os vasos vão fechando, vai diminuindo a passagem de sangue e a pessoa pode dar um infarto. É esse hormônio, essa gordura aqui que vai simplesmente entupir a artéria das pessoas. Então, esse estudo está mostrando que o potássio e o magnésio, que estão presentes nesses vegetais, vai diminuir isso aí tudo, melhorar a insulina, que é um hormônio ruim, e vai diminuir o colesterol. Então, também outro grupo de pesquisadores disse que eles contêm fibras e fitoquímicos, e assim vão diminuir a pressão arterial, o colesterol total, os triglicerídeos e o LDL, que é o que entope as gorduras. E o que mais que eles chegaram? A conclusão principal que eles chegaram é simplesmente, pessoal, que não adianta você comer mais do que 375 gramas de carboidratos, de legumes e de frutas por dia. Ou seja, tem gente que acha tão saudável comer fruta que se taca comendo fruta e come logo de manhã cedo uma jaca e uma melancia. E não vai adiantar nada. As pessoas que comem demais não tem tanta diferença, não tem uma grande mudança com relação a todos esses parâmetros que a gente falou. E não precisa comer mais do que 375 gramas de legumes e de frutas. O que a gente diz que é intacto? Simplesmente porque tem gente que pega a uva, tira a casca e come. Tem gente que descasca a maçã e come. Isso não adianta também. Tem que ser intacto, ou seja, in natura. Também não estamos falando de sucos, Na verdade, os sucos vão quebrar as fibras. Isso também pode ser um problema para a saúde. A gente está falando de tudo intacto. Olha aqui, ó, eu botei essa foto principalmente para ilustrar o que é intacto. É do jeito que você compra lá no mercado. Claro que existe no curso Terapia Digestiva, a gente mostra formas eficazes de limpar isso tudo, de diminuir as substâncias cancerígenas, substâncias tóxicas dentro desses vegetais. É um motivo para uma outra aula. E a gente está falando aqui para vocês só a forma que tem que ser consumida. Simplesmente, só para vocês terem ideia, tem um post muito bom, muito legal, lá no meu Instagram, como diria o Vergara, meu Instagram,
falando sobre resveratrol. O resveratrol que se fala, que tem nos sucos de uva, ele só vai existir numa uva se a uva for orgânica. Se a uva for processada, tiver agrotóxico, simplesmente não vai ter o resveratrol, que é o que causa o bem para o corpo. Por que não vai ter resveratrol? Porque o resveratrol ele é produzido simplesmente quando os insetos se aproximam e aí a uva começa a formar o resveratrol para poder afastar os insetos. Ou seja, se há resveratrol, é porque o produto é orgânico. Então, não adianta você querer comprar um suco de uva não orgânico e querer resveratrol. É ilusão. Não adianta você comer a casca da uva, porque o resveratrol fica na casca, e querer comer o resveratrol. Não adianta. Então, as coisas são boas. O melhor para as coisas serem melhores, é melhor que seja tudo in natura. É lógico que precisa comer cebola com casca. Quem já tem esse hábito aí pode continuar, mas aos poucos vá tentando, por exemplo, não ralar a parte de cima da cenoura, tá? Porque isso aí não vai adiantar muito com relação a agrotóxicos, talvez até limpe de algum inseto, mas para isso existem outras formas mais eficazes no combate de, por exemplo, tirar fezes, resto de pegada de mão. Às vezes a pessoa está ali no mercado, pegou uma cenoura e jogou fora, e jogou fora, assim, jogou de novo na cesta porque não queria. A pessoa ia levar, viu que não tinha como e estava pesado demais, já deixou lá no mercado de novo. Ou seja, para evitar isso aí, existem outras formas de limpeza, mas deixar de comer, não é uma opção. Ainda teve, continuando, o que é correto se fazer, continuando, teve um estudo que simplesmente mudou, dá licença, teve um estudo que mudou a ciência por completo. É isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, também é um estudo desse grupo de estudos, do Pure, mas a associação de gorduras e carboidratos intactos com a saúde cardiovascular e a mortalidade em 18 países. Ou seja, o que esse estudo concluiu? Aquela coisa que foge o senso comum. Ele concluiu que a maior ingestão de carboidratos aumenta a mortalidade total, ou seja, quem come muito carboidrato durante todo o dia inteiro, durante todos os dias do ano, ele tem mais probabilidade de morrer. Exatamente, morre mais. E quem come mais gordura tem menos chance de morrer. Olha só, então ele falou principalmente da gordura saturada. A gordura saturada, olha aí, alguns exemplos de gordura saturada. A gordura total, né, e os tipos de gordura não foram associados com as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto e mortalidade por doenças cardiovasculares. A gordura saturada, muito pelo contrário, quem come mais gordura saturada tem menos chance de desenvolver AVC. Isso daqui não sou eu que estou falando, é simplesmente o maior estudo já conduzido na face da Terra. Não existe um estudo mais bem conduzido, uma metodologia mais bem descrita do que esse estudo aqui. É um grupo de estudos indiscutível. Então, assim, não é o Raul que está falando que pode comer gordura. É esse estudo. Eu só apoio essa ideia e eu só repito ela em casa. As pessoas que moram comigo comem gema do ovo, elas não jogam a gema fora. O meu filho hoje, mais novo, ele comeu em torno de 4 ovos. Ele tem 5 anos de idade. Ele ama ovo, ele pede ovo todos os dias. De manhã eu fiz 2, no lanche da tarde fez outro, e no jantar minha esposa fez outro. Então, 4 ovos ele comeu. Eu não vou falar eu. Falo em outra aula, quando vocês já estiverem mais acostumados. E o que isso pode influenciar? E o que isso pode influenciar na saúde da inflamação geral, na saúde intestinal, que é como a gente vai ver o que é uma inflamação interna. Se a gente mostrar uma imagem como essa, me desculpe quem já assistiu alguma aula minha onde eu já mostrei isso, mas eu preciso simplesmente falar isso para todos. Todos têm que ver esse tipo de imagem. Isso aqui é um cólon normal. O exame é a colonoscopia, você coloca uma câmera no reto e analisa como é que está o intestino. Esse aí está muito bonito. Olha só o que isso aqui pode virar. Vocês acham que se o cólon tiver assim, nessa figura do meio, ou se ele tiver assim nessa figura que está mais próxima de mim, vocês acham que a pessoa vai estar sofrendo, ela vai estar com problema?
a gente está falando aqui do intestino. O intestino é o órgão mais inervado e vascularizado que existe depois do cérebro. E assim, a gente rala o pé, corta a mão e já começa a ficar protegendo aquele local. Por exemplo, se eu cortasse o pé, a pessoa anda mancando, não é? A pessoa vai andar puxando da perna. Por quê? Cortou, está protegendo o corte. Imagina nesse órgão, que é o órgão mais inervado e vascularizado que existe depois do cérebro. É um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. A pessoa está totalmente alterada. Totalmente alterada. Qual o tipo de alteração, Raul? A gente até já mostrou isso aqui na live de ontem. Uma live muito boa, onde a gente falou de cirurgia bariátrica. É melhor a gente não chegar no fundo do poço. Não fazer a cirurgia bariátrica. Mas tem gente que, por saúde, é obrigatório fazer. Então, a gente falou de como minimizar tudo que acontece depois da cirurgia bariátrica. Isso daqui, ó, é um caso. Olha só, o inchaço, esse tipo de face a gente chama de moon face, que é a face de lua. Isso aqui é um edema. E aqui são alguns sintomas de alguns tipos de problema gerais do corpo como um todo. Pode ser um sintoma da insulina, aquele hormônio que a gente estava falando muito alterado. Pode ser sintoma também disso bem daqui, ó, de uma inflamação intestinal crônica. A pessoa está assim o tempo inteiro na vida dela. E aí, para ilustrar mais ainda, trouxe essas imagens aqui. Isso aqui é uma diferença de mais ou menos 15 dias de uma foto para outra. Uma paciente minha, ela tinha aqui, ó, um pouquinho de edema no rosto, olha como é que ela ficou 15 dias depois. Ela tinha já aquele buffalo hump lá atrás, aquela corcova lá atrás do pescoço, também perdeu. E essa daqui é uma das pessoas que mais sentia dor na vida, também deixou de sentir dores. E o que a gente fez com ela? Terapia digestiva, isso aqui que a gente está mostrando para vocês. Tem só esse exemplo? Não. Eu sou cheio desses exemplos. Tem muito disso. Isso daqui não é uma coisa de, fica assim para emagrecer. Não, isso aqui é um reflexo da saúde. A aparência externa, pessoal, é só um reflexo da saúde. Olha qual, origem da dor, está aqui no meio. Isso aqui dá origem a muitas e muitas dores. Eu não sei quem está aí assistindo a aula, mas esse paciente aqui tem muita gente que conhece. Não é só um caso isso aqui, isso é perfeitamente reprodutivo. As pessoas, elas precisam de algo que integre a mente com o corpo. E é isso que a gente está oferecendo, uma coisa além de um tratamento para seguir, além de um remédio, vai além disso tudo. A gente está falando de uma filosofia de vida, é isso que a gente está mostrando para vocês. Então, Raul, qual é o primeiro alimento que faz mal? Qual é o primeiro alimento que pode ajudar a aumentar essa minha imunidade? Aqui eu estou mostrando para vocês o que é isso. É uma cobra, uma serpente? Não. Isso aqui, simplesmente, pessoal, é uma proteína. Uma proteína é a junção de vários aminoácidos. E aqui tem uma proteína, que é uma proteína chamada gliadina, que a gente conhece como glúten, certo? Esse aqui é o glúten. Isso aqui foi feito por esse cara, uma sumidade no mundo, Alessio Fasano. Ele é um pesquisador de Harvard. E ele simplesmente descobriu que o glúten, ele, depois que entra no corpo, ele pode provocar coisas como isso aqui, que é a alteração da flora intestinal, como a gente está mostrando aqui. Esse daqui é o intestino normal, que tem as microvilosidades grandonas, ó, e aqui embaixo é o intestino inflamado. Raul, não consigo ver direito isso aí. Resultado, pessoal, ele transforma isso nisso. Isso daqui é o intestino normal, que absorve os nutrientes, e esse daqui do lado é o intestino que não absorve mais nutrientes, é um intestino doente. O que esse cara provou? Ele provou que isso se transforma nisso quando ingere glúten. Simplesmente foi isso que ele provou. E por que, Raul, que isso acontece? Mostrei aqui nessa figura, pessoal, que a gliadina, que é um antígeno, ele simplesmente, tudo no nosso corpo ele funciona assim, mais ou menos tudo, quase tudo. Com a chave e fechadura, ou seja, você chega uma molécula que encontra um receptor e aí dispara uma série de reações. Então, o que pode acontecer? A gliadina, que é o glúten, ele vai atingir esse receptor. E a caseína, pessoal, vai atingir também quase do mesmo jeito esse receptor. Ou seja, caseína é a proteína mais presente no leite. Eu já dou uma dica de qual é o segundo alimento que nós vamos falar.
A caseína e a gliadina, na maioria dos casos, provoca a mesma reação. Então, por isso que às vezes as pessoas têm que descobrir que tem problema com glúten, com leite, e tem que excluir os dois juntos. Por quê? Porque não adianta excluir só um. Se você continuar ingerindo a caseína, Raul, pode leite sem lactose? Não, a lactose é só o açúcar do leite. A caseína é a proteína do leite. O leite sem lactose ainda tem a caseína do mesmo jeito. Para quem não acredita nisso, vamos falar disso cientificamente. Tudo isso aqui que eu estou mostrando é de artigo científico, mas vamos falar disso mais para frente. Aqui, lembra daquela cobrinha inteira do glúten? Essas daqui são as partes, ó, que não são digeridas e ficam gerando uma inflamação no corpo. E aí a bagunça que elas vão gerar é essa daqui, ó. Aqui nós temos duas células, ó, uma, duas, e elas estão juntas. Simplesmente o glúten destrói tudo isso que tem entre elas, ó. E aí o que acontece? Começam a entrar coisas ruins no corpo. Olha só, começam a entrar, cadê o mouse? Aqui as células estão juntas e aqui elas estão separadas, permitindo a entrada do corpo. Então não é errado dizer que esse tipo de alimento ele abre as defesas do organismo. Simplesmente o organismo fica frágil. Isso já era dito por vovó há muito tempo atrás, por papai, que abria as defesas do corpo, mas ninguém sabia por quê. E aí o Fasano provou. É um cara que é top no mundo que fala sobre glúten, e ele provou que o glúten abre a imunidade, abre o sistema do corpo para mais doenças, mais e mais doenças. Também mais um estudo científico, não vou ficar explicando porque fica muito complicado, mas só para que vocês entendam que uma dieta pobre de fibra vai alterar a flora intestinal. Vocês têm que entender que isso aqui, para quem está no Instagram, ó, isso aqui que está rosinha, isso aqui para quem está no YouTube, isso aqui é um muco, está protegendo o corpo. Eu falei isso na primeira live. E aqui, quando a pessoa não tem muita fibra na dieta, olha só o que acontece. Tem pouco muco. Então, se tem pouco muco, tem pouca defesa. Tem pouca defesa. Mais um estudo provou isso aí. Também do mesmo jeito, só que aqui ele ilustrou falando, ó, de hambúrguer, milkshake, batata frita e aqui uma coisa que, se eu não me engano, como é? Nugget? Como é o nome disso aqui? Nugget não. Donut. Se meu filho souber qual é o seu nome disso, ele me mata. É um donut. E aí ele mostra a alteração da flora intestinal de um para o outro. Quem come muita fibra, olha só, tem o muco íntegro. E quem come pouca fibra, tem um muco lá não íntegro. Ou seja, você expõe a célula do seu corpo a tudo que tem de mal, tudo que tem de ruim. E isso aí eu mostrei com fotos de estudos científicos. Infelizmente está em inglês, porque essas coisas não chegam para a gente em português, mas está aí. Eu não precisei nem ler em inglês para vocês, para provar para vocês que isso acontece. Quem quiser se aprofundar mais, pode pegar, vai tirando print dessas telas aí, ou então fala comigo pelo Instagram, manda um e-mail, que eu mando esses estudos também, não tem problema nenhum não. Segundo alimento. Para falar do segundo alimento, e eu escolhi falar só de 2 alimentos, simplesmente porque ia ficar mais fácil, e porque você excluindo esses 2 alimentos, 90% das pessoas fica bem. 90% das pessoas fica bem. Os outros 10%, escutem o que eu estou dizendo, os outros 10% das pessoas que não ficam bem precisam se aprofundar, precisam realmente de uma consulta, precisam realmente entender mais profundamente como o corpo funciona. A gente precisa fazer alguns exames para poder saber o que faz mal, porque isso aqui serve para todo mundo. O que eu estou falando serve para todo mundo. Eu tomo esse cuidado. Estou falando que atinge muita gente. Mas algumas pessoas a gente tem que afunilar, tem que passar um pente mais fino, porque tem alguns alimentos que fazem mal para algumas pessoas e para outras não. Só para vocês terem ideia, tem gente que vocês conhecem aí que é alérgica a camarão. E tem muita gente que se esbalda de comer camarão e não tem problema nenhum. Só que o camarão ele gera uma alteração muito diferente e a gente vai falar disso numa próxima live. Para falar sobre esse segundo alimento aqui, eu escolhi um consenso brasileiro de alergia alimentar. Ele saiu no finalzinho de 2018, tá certo? E ele está falando aqui, ó,
dos alimentos que são mais comuns, os maiores responsáveis por alergia alimentar. Primeiro lugar, esse cara ganhou aqui, ó. Primeiríssimo lugar. Para quem não está conseguindo ler, tá aqui para quem está no YouTube, tá aqui para quem está no Instagram. Olha só, leite de vaca. O que que o leite de vaca tem? No aspecto que a gente já falou, ó, caseínas, vários tipos de caseína. Tem também lactoglobulina e outros tipos de alérgenos alimentares. Tudo isso aqui pode provocar alergia no leite. Ah, Raul, não pode ser sem lactose. Olha só, o leite tem a lactose e tem mais, ó, 4, 8, que de onde eu estou está um pouco ruim para contar, mais 10 possíveis alérgenos. E eu não vou entrar muito no assunto sobre leite, porque se eu entrar, tem gente que joga o celular em mim lá de onde está e é capaz de acertar. Eu não vou falar muito sobre leite, a gente vai ficar numa coisa mais superficial. Quem quiser se aprofundar, o curso a gente traz uma aula belíssima sobre isso, falando tudo de ruim que tem no leite e como evitar essas coisas ruins também. E aqui eu peguei uma parte também desse consenso. Não sou eu, mais uma vez, estou falando, é um consenso de médicos, imunologistas e alergologistas, quem cuida de alergia, quem cuida da imunidade. Simplesmente está falando lá, ó, que as alergias elas podem provocar dermatite. Olha só aquela vermelhidão. Quem lembra daquela foto que eu mostrei agora há pouco, daquele cara e daquela moça com o rosto vermelhão? A dermatite ela é provocada por alergia, tá certo? Asma ela é provocada por alergia. Gastrite também. Esofagite também. Rinoconjuntivite, broncoespasmo, alergia oral, tontura e desmaio, cólica, sentimento de morte iminente, aquela falta de... Olha isso aí. Anafilaxia, claro que esses são os casos mais graves, e outras coisas que não entraram aqui nesse tipo de estudo, mas ainda falou aqui, ó, da protocolite, que são problemas intestinais. Resultado. Eu acho que nem precisava falar disso tudo, né, para as pessoas se perguntarem. Ah, rapaz, é uma boa pergunta. O Eric perguntou pelo YouTube, Instagram? Pelo Instagram, aí uma pergunta que veio pelo Instagram. E o queijo? Olha só. O que ele está falando? De um derivado. Ele está falando de um derivado do leite. Pessoal, eu tenho um grande amigo que produz queijo. Eu espero que ele não esteja online. Um grande amigo que produz queijo. E eu já visitei a fábrica de queijo dele. O queijo, ele, para quem não tem problema com caseína, ele passaria desapercebido. Mas o que eu vou falar é o seguinte, porque o queijo ele quase não tem lactose. O queijo bom, ele quase não tem lactose. Por quê? Você adiciona lá uns micro-organismos no queijo e a comida daquele micro-organismo é a lactose. Ou seja, para o queijo curtir, a lactose vai sendo comida. Então, assim, hoje quase a gente nem tem queijo curtido nos lugares. Mas o grande problema é a caseína, que é muito mais alérgena do que o leite, do que a lactose. Para fazer 1 quilo de queijo, 1 quilo de queijo, eu fui na fábrica dele e visitei e ele me mostrou. Ele usa 12 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Ali tudo é comprimido, a água vai toda embora, os micro-organismos vão comer a lactose, que é uma coisa que faria mal, mas a caseína que estava ali nos 12 litros, ela está comprimida ali, ó, em 1 quilo. Então, resumindo a ópera, a pessoa que come 80 gramas de queijo no dia é como se ela estivesse bebendo em caseína, 1 litro de leite. E 80 gramas, para a sociedade que a gente vive, muitas vezes é pouco. Porque a pessoa no café da manhã, pão com queijo, né? Sanduíche. Ou tapioquinha com queijo e presunto. Vai, às vezes. No lanche, outra coisa com queijo, às vezes. Uma bomba. Tem gente que come bomba no lanche. Vai, come. No almoço, carne de sol com queijo. Ou lasanha. No lanche da tarde, sanduíche, né? Para não perder o costume. No jantar, cuscuz com queijo, às vezes comida e lá vai queijo de novo. Ou então no almoço, frango com queijo. A pessoa vai na churrascaria e pede frango,
Com queijo, né? Vem queijo ralado em cima. Hã? Aqui na nossa cidade, então, tudo tem queijo, né? Então, assim, é muito fácil da pessoa atingir 80 gramas de queijo num dia. Gente que passa disso muito, passa muito disso aí. A gente está falando de algumas coisas. Já se sabe que faz mal. A discussão é qual faz mais mal e por que que faz mal. Tem uma especulação de um estudo muito sério dizendo que existem 2 tipos de vaca. Na verdade, 3. É uma vaca tipo A1, a vaca tipo A2 e a terceira é a mistura dos dois, do A1 com o A2. Simplesmente, a caseína, uma posiçãozinha daquela proteína inteira, daquela proteína que eu mostrei para vocês, ali é o glúten. A gente está falando do leite. Tem uma proteína número 67, ela simplesmente muda de prolina para histidina. Para quem não sabe, existe uma pequena diferença, uma micro diferença. E eles especulam que essa micro diferença vai causar o mal do leite inteiro, porque ele não se adapta com o corpo do homem. Mas já se sabe que faz mal. Então, se discutindo agora por que faz mal e se tem algum que faz mais mal do que o outro. O problema é que aqui no Brasil a gente só tem o tipo de vaca que faz mal, tá certo? E a gente não tem quase o tipo de vaca que faz o leite bom. Porque aquele gado que se produz aqui, que é o Nelore, ele praticamente, todo ele é o leite que faz mal. E geralmente esses leites que fazem bem, eles estão lá na Europa. Inclusive, na época que se falava que o europeu tinha um intestino melhor, mais preparado para receber o leite, provavelmente era por causa disso aqui. Porque o leite de lá não é complexo de inferioridade com os europeus, longe disso. Mas o leite de lá possivelmente é melhor do que o nosso. Agora já existe muita gente criando aqui, mas se você for ver em termos percentuais, é quase 1% do leite produzido no Brasil, que aqui é produzido muito leite, 1% do leite do Brasil deve ser bom, o resto tudo é ruim, tá certo? Para quem já tem lá o acesso ao curso, sabe a forma que é feita o leite em pó, né? Essa é uma máquina gigantesca, e ela simplesmente pega o líquido e ela evapora e joga um jato de alta pressão, né, e alta velocidade, e ele separa a água do pó. É assim que acontece. Acontece que essa máquina, que é do tamanho de um apartamento, essa máquina, ela simplesmente, pessoal, ela quebra a molécula. Tudo que é em pó, ele tem um certo tipo de degradação na molécula, ou seja, a molécula ela está simplesmente destruída quando vem para o corpo. Fora que no leite em pó existem muitos tipos de conservante para que ele fique na prateleira lá muito tempo e muito açúcar também, né? Você pode observar que o leite em pó ele é doce, ele já é doce, adocicado, e é porque ele já vem misturado com muitas coisas. Então assim, a gente, para quem tem problemas em se afastar do leite, eu vou dar aqui algumas sugestões. Por isso que a gente já está aqui nesse slide. Fontes ótimas de cálcio. E, assim, o leite, ele tem muito cálcio? Tem, mas ele não tem também muito magnésio. Então, acaba que ele faz roubar o cálcio do nosso corpo. É um processo interno. Eu não vou explicar aqui. Quem está no curso até que eu explico, porque é sinal de que quer se aprofundar mais. Mas o resumo dessa ópera toda é que, por não ter magnésio, o leite, quando a gente consome, ele acaba que faz roubar o nosso cálcio. E nesse tipo de vegetal, não. Tá certo? Se você consumir vegetais verdes e escuros, você consegue todo o cálcio que você precisa. E para quem tem muito problema em se apegar com leite, eu utilizo aqui, ó, para o fator psicológico, leite de coco. É muito fácil fazer leite de coco. Existem várias receitas em todo lugar, todo mundo sabe. Tem gente que esquenta o coco um pouquinho no fogo para soltar ele da casca, tem gente que congela, mas no final das contas, só bater o coco com água bem quente e depois coar. E aí você tem o leite de coco, que é uma verdadeira delícia. As pessoas que produzem o leite, além desse leite, se você fizer em casa, tem um custo muito mais baixo, não tem nenhum tipo de conservante. Só que você tem que beber ele em 3 dias. O problema é esse. Tem gente que diz 5, mas eu não gosto não. Tem que beber ele em 3 dias se ele estiver bem tampadinho. Mas ele resolve para quem tem um apego muito grande ao leite.
usar o leite de coco. Ainda pode usar leite de amêndoa, só que aí é bom que consulte um nutricionista, porque o valor calórico da dieta ela muda muito pelo fato das castanhas terem muita gordura. Acho que às vezes tem que diminuir um pouco a caloria de outro lugar, né? Não sei se tem alguma das nutris assistindo aí. Tem alguém? Você viu algum entrando? Se tiver, ó, se manifesta aí. O leite de coco eu gosto muito para substituir o leite. Se for leite de amêndoas, é bom que consulte um profissional da área, tá certo? E aí, o que pode acontecer? Simplesmente, eu botei aqui mais um estudo científico falando que a disbiose, que a disbiose é uma alteração da flora intestinal, né? Nossos avós, nossa mãe chamava de flora. São as bactérias que vivem no nosso intestino, as bactérias que moram no nosso intestino. E elas ajudam a gente a viver. Então, se você tem uma flora intestinal boa, você tem bons frutos. E se você tem uma flora intestinal ruim, você tem maus frutos. É simples assim. Aqui ele mostra que as bactérias elas podem provocar isso aqui, que é muito ruim, o lipopolissacarídeo, o LPS, a gente vai chamar só de LPS, e esse LPS vai bagunçar simplesmente o corpo inteiro, vai inclusive provocar um efeito onde a pessoa se sente mais saciada com a comida. Às vezes a pessoa tem aquela ânsia por comer e é simplesmente a flora intestinal que está ruim. É um mau sintoma um sintoma de mau funcionamento, tá certo? E vai alterar lá também o cérebro. Isso aqui é um estudo bem antigo, mas já existia a relação do intestino com o cérebro. Acho que é o estudo mais antigo que eu botei nessa aula. Todos esses outros que eu estou citando, eles são de 2015, 2016, 2018, 2020. Os da aula passada, eu não citei um exemplo de estudo mais velho do que 2020, para vocês terem ideia. Então, assim, a gente está na crista da onda, a gente está levando vocês a navegarem na crista da onda. Ah, Raul, meu médico não disse isso, porque tem gente que também, ou então meu profissional da saúde que eu consulto não disse isso. Tem gente que não está na crista da onda, você tem que saber. Ele está naufragando e você está na crista da onda, às vezes você está na frente. Não sou eu que estou falando, eu estou mostrando aqui todo um aparato científico para vocês. E o que é bom e o que é ruim, está aqui mais exemplos. Carboidratos, ficou provado que não é tão bom. Frutas, ficou provado que é bom. Abacate, ficou provado que é bom. Panqueca com caramelo em cima, ficou provado que é ruim. Então, assim, esse também é um estudo que vai mostrar sobre isso, mais estudos que vão mostrar sobre isso. E eu só usei esse estudo aqui para que vocês consigam observar. Um celular que vibrou, está carregado aqui. Simplesmente, eu vou mostrar para vocês aqui nesse quadrinho de baixo tudo que pode ser, todos os sistemas que podem ser associados a problemas de desbiose, que foi o que a gente falou da flora intestinal. Às vezes pode estar ruim, às vezes pode estar boa. Então, um problema de desbiose, por exemplo, se a flora intestinal estiver ruim, se as bactérias que você cultiva dentro de você são ruins, com o sistema imune. Olha só, Raul, quais são os tipos de problema que você pode ter? Já começa bem daqui, infecção ou inflamação. Quem está preocupado com a Covid-19 tem que olhar principalmente esse quadrinho aqui, infecção ou inflamação. Você aumenta as chances de ter infecção por tudo, se você tiver desbiose. Quais são os outros sistemas? Simplesmente aqui, pessoal, cérebro, pulmões, fígado, tecido adiposo, intestino e doenças sistêmicas, inclusive diabetes tipo 1, aterosclerose, reumatite, artrite. Vou falar mais aqui, obesidade, problemas metabólicos, gordura no fígado, asma, estresse, autismo. Olha só, o autismo está associado a isso aqui que a gente está falando. Quem estiver achando pouco, eu não sei não. Se estiver achando pouco, me manda aí uma mensagem. Aqui a gente está falando, só para mostrar para vocês, aqui é como se fosse, para o pessoal do YouTube, é isso aqui que eu estou passando o mouse, bem devagarzinho. E para o pessoal de casa que está no Instagram, isso aqui está representando simplesmente uma coisa, que é a microbiota, ou seja, a flora intestinal. Existem, no caso da enzima do fígado,
a enzima do fígado, para quem está aqui no YouTube, é isso aqui, ó. As enzimas do fígado que vão ser produzidas, elas passam, ou seja, elas sofrem um metabolismo na microbiota, e aí elas vão ser utilizadas pelo corpo. Se você não tem esse microbioma, as enzimas do fígado não conseguem agir direito. Então, o que aconteceu? Esse grupo de estudiosos provou que até mesmo a esteatose hepática, ou a gordura no fígado, também conhecido como gordura no fígado, e eu vi um estudo sobre isso aqui no Brasil, de uma clínica, eles fizeram uma pesquisa. De cada 10 pessoas que estavam chegando lá, 10 pessoas que chegavam lá no ambulatório deles, 8, pasmem, 80% das pessoas que chegavam lá no ambulatório tinham gordura no fígado. Às vezes a pessoa nem bebe, tem gordura no fígado. Aqui é a explicação. Tá vendo a seriedade disso? A pessoa pode economizar muitos e muitos anos de vida. Muitos e muitos anos de vida. Aqui eu botei mais algumas coisas também sobre o Consenso Brasileiro de Alergia, para quem quer se aprofundar. Simplesmente, ele vai falar das tight junctions, ou seja, as junções, aquelas junções que eu mostrei que o Alessio Fasano provou que elas se rompem no corpo. Tá aí, tá tudo provado. E ele, a alergia alimentar, ela faz isso, ela abre as defesas do corpo, tá certo? E aqui botei mais uma coisa para quem ainda não acreditou em tudo. Nem vou falar desse cara aqui, nem vou falar desse distúrbio metabólico. Nem vou falar desse aqui, ó, do canto. Não vou falar dele. Vou falar desse aqui, ó, que é a minha área. Desse aqui. Inflamação crônica. O pessoal sabe o que é inflamação crônica? Aquela pessoa que sente dor, ela faz todos os exames no mundo e mesmo assim ninguém descobre qual é a dor dela. Ninguém descobre qual é a dor. E ainda tem gente que diz que você não sente dor, ou então diz que é psicológico. Pode acontecer. Mas está aqui, ó. Problemas como antibióticos, estilo de vida, como por exemplo a alimentação e, pasmem, o excesso de higiene. Esse estudo ele fala sobre o excesso de higiene. Pode provocar distúrbio na flora intestinal e a pessoa simplesmente pode ter dores crônicas. É disso que a gente está falando. Então, assim, os sintomas que você está sentindo pode estar vindo do que você come. E nesse momento, eu gostaria de abrir as perguntas. Vou olhar aqui como é que está no YouTube. O que as pessoas estão falando. Tem alguma pergunta ainda aí no Instagram? O Eric está brincando, se o leite faz mal, avalia o leite condensado. Foi uma boa reflexão. O Eric aí, ó. Se o leite faz mal, imagina o leite condensado. Realmente, quem está assistindo aí, tem uma pergunta aqui. E os danos do leite em pó? Foi a Alicia. Alicia, tá aí, já respondi essa pergunta, né? Obrigado, Alicia. Patrícia de Souza, clica no X. Ah, sim, não, acho que era alguém falando aqui com ela, conversando. Então, assim, se não existem mais dúvidas, eu espero que eu tenha sido bem claro aí. Espero que eu tenha sido bem claro. Simplesmente, tudo pode estar morando na saúde. Então, se você quer ter uma boa vida, quer ter uma vida mais saudável, mais longa e saudável, com mais imunidade, se você está preocupado nesse momento do que a gente está passando com imunidade, então você está no caminho certo. A gente está assistindo essas lives, na semana que vem a gente vai fazer mais 2 lives e aí vocês vão entender absolutamente tudo que vocês têm que saber sobre esse caminho, que é um caminho a percorrer. Infelizmente, eu não estou oferecendo aqui uma pílula mágica. Queria eu que fosse. Queria eu que fosse uma pílula mágica. As pessoas acho que seria bem melhor. Mas não é. Mas é um caminho que recompensa muito. É um caminho que recompensa muito. Então, sobre isso aí que a gente tinha para falar hoje. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tanto quanto eu. Surgiu mais alguma pergunta nova? Não. Hoje a gente vai ficando por aqui.
E eu espero que vocês estejam gostando por aí, tá certo? Também no YouTube também não teve mais perguntas, então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Uma boa noite. Fiquem com Deus e a gente se vê.